Olá, eu sou Flávia Scavone, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como algumas identificações que a gente faz com rótulos que a gente recebe ao longo da vida podem atrapalhar bastante o desenvolvimento da nossa personalidade. E para isso eu quero usar como exemplo uma situação que eu vivo bastante aqui no consultório quando eu recebo pessoas que buscam auxílio para o tratamento de emagrecer. Essas pessoas normalmente falam o seguinte para mim: olha, Flávia, eu sempre fui uma pessoa gorda. Desde que eu me conheço por gente, eu já era o maior bebê do berçário, eu sempre comi mais do que todas as outras crianças, eu sempre fiz dieta, enfim. A compulsão alimentar e o corpo gordo sempre fizeram parte da minha estrutura. Mas logo em seguida, quando eu faço com essas pessoas um trabalho de contação da própria história, utilizando fotos, de momentos importantes da vida, é muito comum eu escutar essas pessoas dizendo: nossa, olhando agora aqui a minha foto, eu tô percebendo que eu não era uma criança gorda. Ou pelo menos, não tão gorda assim como meus pais diziam. Então, da onde veio essa leitura? Por que contaram para mim essa história? O que a gente observa é que essas crianças foram crianças com corpo grande, crianças estruturalmente maiores do que as crianças que as rodeavam, maiores do que as outras crianças da família, maiores do que as crianças da classe, da escolinha, ou crianças que entraram no período da puberdade antes das outras. Mas que naquela família, esse corpo grande foi visto como uma ameaça. Ou porque esses pais já tinham passado por problemas, com excesso de peso, por histórias de transtornos alimentares, ou por históricos de obesidade dentro da família, por excesso de zelo, por medo dessa criança sofrer no futuro, ela logo foi vista como alguém que precisava tratar questões com a alimentação. E essa criança, como todas as outras, quando ela escutou esse rótulo, ela logo se identificou com essa classificação. Porque uma criança, quando escuta de um adulto que ela é assim, de um adulto que ela confia, ela se identifica com aquilo. E aí ela começa a se comportar como aquilo que ela acredita que se espera dela. E o que se espera de uma criança gorda? Que ela coma muito, que ela tenha vergonha do próprio corpo, afinal o corpo dela tá inadequado, tá errado, que espera que ela se esconda, que ela não se mostre. Essa criança começa a ter um comportamento mais compulsivo diante da comida, ela começa a desenvolver um relacionamento de amor e ódio com a alimentação, algo que antes era neutro, agora começa a ficar um pouco mais nebuloso, conturbado. Aquela comida que é algo tão gostoso, agora é algo que faz tão mal para ela, antes era liberado, agora é proibido. É aquele corpo que antes era fonte de prazer, de brincar, agora é algo que tem que ser transformado, modificado. Enfim, aquele rótulo que de início veio para proteger essa criança da obesidade, acaba empurrando cada vez mais essa criança para uma posição da qual ela não consegue mais sair. E aí, no desenvolvimento dessa personalidade, quando essa criança chega na vida adulta, ela vai contar essa história dessa perspectiva fixa, dizendo dela desta forma muito estrutural, que ela sempre foi assim e que ela é assim. Quando a gente rotula alguém ou quando a gente rotula a nós mesmos, a gente acaba se fixando numa posição. A gente acaba lendo a nossa história de uma forma muito rígida e estrutural. A gente se impede de observar algumas passagens, alguns momentos e algumas dinâmicas da nossa vida como algo momentâneo, passageiro. É lógico que uma criança pode sim estabelecer um relacionamento conturbado com a alimentação, porque naquele momento, naquela situação específica, aquela foi a única maneira que aquela criança conseguiu naquele momento, de se equilibrar, de se sentir bem e de se relacionar.
Mas se a gente consegue enxergar aquilo como uma dinâmica específica, aquilo pode ser superado. Se a gente lê aquilo como algo pertencendo a uma personalidade e lê aquilo como algo imutável, a gente não permite que aquela criança ou que aquela pessoa saia daquele lugar. Quando a gente se lê da mesma forma, rígida, se classificando, se rotulando de forma tão estrutural, a gente também não se permite mudar a nossa posição diante da vida e diante dos nossos problemas. Por isso que a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado na hora que a gente sai classificando aspectos tanto da nossa personalidade quanto das outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo encontro.